Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Felipe Nunes, eu sou urologista e sou especialista em urologia e cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é um tema comum aqui na prática do consultório, chamada hidrocele. Hidrocele nada mais é do que o acúmulo de líquido dentro da bolsa testicular. Os pacientes costumam chamar de água nos testículos. E o tema vai focar sobre o tratamento cirúrgico, como é que é feita a cirurgia e a recuperação pós-operatória. Então, a hidrocele, o tratamento da hidrocele é um tratamento cirúrgico. Não existe nenhum medicamento, nenhuma outra forma de tratamento senão a cirurgia, tá? Alguns pacientes que têm uma condição clínica muito ruim, que não tem condições de ser submetido a uma anestesia, a gente pode fazer uma punção desse líquido, tá? Mas a gente observa que ao longo do tempo essa água ela vai se acumulando. Então, se o paciente tem condições clínicas, a gente oferece sem dúvida nenhuma o tratamento cirúrgico. A cirurgia ela é feita em ambiente preferencialmente hospitalar, mas ela pode ser feita numa clínica através de uma sedação com anestesia local. Quando ela é feita em ambiente hospitalar, a anestesia ela pode ser feita de três formas. Ela pode ser feita uma anestesia geral. Essa anestesia geral ela é normalmente associada com uma anestesia local. Mas eu particularmente gosto de que o paciente seja submetido a uma raquianestesia, que é aquela anestesia na coluna. Por quê? Porque além da gente evitar a anestesia local, o paciente ele tem um conforto pós-operatório após o término da cirurgia. E como é que é feito o corte? Como é que é feita a incisão? A incisão ela é feita normalmente no meio da bolsa escrotal. Porque a grande vantagem de você fazer esse corte, de você fazer essa incisão, é que você tem um amplo acesso tanto ao lado de um testículo direito quanto ao testículo esquerdo. Mas eventualmente, se o paciente tem uma hidrocele que não é um volume tão grande e é só de um lado do testículo, a gente pode fazer uma incisão apenas daquele lado, tá? Mas normalmente é feito essa incisão na ráfia mediana da bolsa escrotal, tá? A cirurgia dura quanto tempo? Normalmente ela dura em torno dos 40 minutos a 1 hora. Não é uma cirurgia tecnicamente complexa, mas ela tem alguns detalhes, como por exemplo, é importante que a gente esvazie completamente esse líquido e é importante também que a gente retire o excesso da túnica vaginais. O que é isso? A túnica nada mais é do que uma capa que envolve todo o nosso testículo e entre o testículo e essa capa ocorre o acúmulo desse líquido. Então a gente faz essa manobra de ressecção, ou seja, de retirar essa túnica e faz uma manobra de eversão, ou seja, de desenvelopar essa túnica, essa capa. Tá? O paciente, depois da cirurgia, ele é encaminhado ao quarto e aí ele fica mais ou menos em torno de 2 a 3 horas até recuperar o efeito da anestesia e ele recebe alta no mesmo dia, tá? E como é a recuperação nas primeiras semanas de pós-operatório? A nossa literatura mostra que, do ponto de vista de antibiótico, uma única dose antes da cirurgia já é suficiente. Mas o que a gente vê na nossa prática diária, pela bolsa escrotal ser uma área de um risco de contaminação maior, a gente costuma passar o antibiótico por mais ou menos uns 5 dias, que é o período onde tem o maior risco de contaminação. E os pontos? Os pontos que a gente dá, a gente utiliza normalmente pontos absorvíveis. Então, esses pontos não há necessidade
de você fazer a retirada. Então, normalmente em torno de 2 semanas, esses pontos vão cair, tá? E de medicações, além do antibiótico, como a gente já falou, a gente costuma associar anti-inflamatórios por mais ou menos em torno de 3 a 5 dias e alguns analgésicos comuns, como por exemplo a dipirona. Se o paciente for um pouco mais sensível do ponto de vista da dor, a gente pode associar uma medicação mais forte, como por exemplo o tramadol. Além disso, muito importante falar que nessas primeiras semanas é muito importante que o paciente utilize uma espécie de saqueira, que é chamado de suspensório escrotal. E isso é muito importante porque esse tipo de suspensório ele vai deixar o testículo numa posição muito mais confortável e isso vai diminuir a dor e a sensibilidade no pós-operatório, tá? O que eu devo me preocupar nessa cirurgia que possa estar tendo algum tipo de complicação, tá? É muito importante que você observe se tem a saída de alguma secreção purulenta, por exemplo. Uma outra condição que você deve procurar o seu médico, tá? É a presença de um sangramento um pouco mais exagerado pela ferida operatória. Porque nos primeiros dias isso é normal, sair um pouco de sangue, sujar a gaze, tá? Mas se você observa que você está tendo a necessidade de você trocar mais frequentemente o curativo, se você está observando que formou um hematoma, que formou um roxo muito grande na sua bolsa escrotal, então você deve procurar o médico que fez a sua cirurgia, porque eventualmente pode haver uma necessidade de fazer uma reabordagem, tá? Mas é muito comum, por exemplo, no pós-operatório, nas primeiras 2 semanas, sair um pouco mais de sangue, tá? O nosso testículo ficar um pouco mais inchado, um pouco mais sensível, porque isso faz parte do processo natural de uma recuperação cirúrgica. Existe a inflamação e a inflamação é muito importante para que ocorra a cicatrização. Então, nas primeiras 2 semanas, é comum às vezes os pacientes ficarem assustados de o testículo ficar um pouco mais endurecido, um pouco mais edemaciado, mas a gente sabe que isso vai melhorando ao longo do tempo. Tá, pessoal? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais de como é a cirurgia da hidrocele, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.